Meghan tem seu nome novamente envolvido em mais uma polêmica. E não é a primeira vez que ela é citada, vamos dizer, como tóxica. Tudo isso aconteceu nas gravações do programa MasterChef Austrália. Ela era a super convidada da temporada, mas no meio do caminho tinha uma apresentadora que, aliás, super adorada pelo público, colegas de trabalho. Só que a duquesa decidiu ativar o modo narcisista, tornando o ambiente de trabalho das gravações insustentável, fazendo com que a apresentadora e jurada chorasse. Não é a primeira vez que Meghan faz alguém chorar ou pelo menos praticar bullying. Fora o teaser, que ganhou uma grande repercussão negativa. Uma Meghan fria, uma atriz canastrona. Tudo isso está sendo vinculado nos veículos de imprensa e nas redes sociais. E claro, nós vamos reverberar aqui tudinho e explicar para vocês. Eu sou Edu Coutinho, este é o Hora da Resenha. Peço para você se inscrever, curtir, compartilhar, comentar. Aliás, estamos chegando a 50 mil. Posso contar com sua inscrição e sua curtida? Aliás, já hype esse vídeo que ajuda bastante o crescimento e desenvolvimento deste canal. Seja membro. Corte do Edu tem vídeo novo, entrevistas bombásticas. Aliás, entrevistas vai ser o assunto de amanhã. Então, muito obrigado às minhas duquesas. Vamos para as polêmicas. A nova polêmica de Meghan Markle. Decididamente, sabe aquele lema? Fale bem ou fale mal, a Meghan leva a sério. Dessa vez a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Meses atrás, Meghan e Harry fizeram uma viagem, uma tour quase real para a Austrália. Até aí tudo bem, só que houve um anúncio dela participar do MasterChef da Austrália. Lembram? Então uma foto foi divulgada na época e foi muito celebrada, já que Meghan é considerada a grande participação para este reality. Reality esse que é o reality gastronômico que nós conhecemos aqui, o MasterChef Brasil, que já foi apresentado pela Ana Paula Padrão, já teve a Paola Carosselli, temos o Jacan e também o Fogaça. Quem nunca assistiu? Então, trata-se de participantes que vão duelar com super pratos. Chefes ou quase chefes famosos, tudo isso dentro da cozinha com muita pressão. E claro que sempre tem um convidado especial, mas geralmente convidados que estão ligados ao mundo gastronômico. Sabe, 5 estrelas? É isso. E Meghan, como convidada 5 estrelas, a gente já começa a observar porque antes mesmo deste caos que eu vou contar para vocês, estava sendo praticamente boicotada, porque os fãs do MasterChef já diziam: não vou assistir, vou pular esse episódio. Mal sabiam eles que o caldo estava entornando e o bicho estava pegando nas gravações. Vamos então para as notícias que estão circulando. Ontem, então, teve o lançamento de teaser. Dentro deste lançamento veio esta matéria, a capa, e o Page Six trouxe a dinâmica, os bastidores. Meghan participou, mas não vai deixar saudades, pelo menos com a apresentadora, que é super querida, amada pelo público, e que tentou de tudo para fazer Meghan ficar à vontade. Mas Meghan ligou o seu lado narcisista, egoísta e, digamos, tóxico. Tudo isso porque ela percebeu que sim, ela, a apresentadora, era amada e que os jurados ficaram ao lado, ou pelo menos tudo que acontecia dentro do set se reportavam a ela. É natural, mas Meghan não gostou, porque pessoas como Meghan não gostam, já que ela é o centro, ela é o momento. Sabe aquela frase? Não importa. Se tem eu, acabou. Eu sou o evento. Meghan sentiu que a apresentadora tirou os holofotes sobre ela. Sobre ela. Isso é grave na mente de Meghan. Não podemos fazer isso com pessoas como Meghan Markle.
Por que o castigo vem? E como funciona esse castigo? Castigo do silêncio, ou essa pessoa vai fazer ou neutralizar, ou tentar neutralizar, fingindo que você não existe. E tudo isso que eu falei consiste dentro da matéria. E fora os momentos que vão sendo colocados como constrangedores. Porque a apresentadora ia brincando e Meghan ia fazendo caras e bocas. Caras e bocas que a gente já conhece, né? Quando ela via Kate ou quando ela via algo que ela não gostava, até com o príncipe Harry. Eis que essa foto que você está olhando é o grande viral. Realmente é um momento, é um clique muito cara de Meghan. Meghan praticando aquilo que ela sabe fazer de melhor. Bullying, toxicidade. E a matéria do Page Six traça todo o cronograma. Então Meghan chega, ela determina algumas palavras que não podem ser usadas, como realeza, mesmo o objetivo dos candidatos para fazerem um prato digno de duquesa. A ideia seria somente o título. Meghan queria brilhar sozinha. Ela não queria dividir espaço até mesmo com a realeza. Ela queria que ela fosse anunciada apenas como Duquesa de Sussex. Que faz lembrar uma entrevista alguns meses atrás, lembram? Daquela catastrófica e bizarra entrevista onde a jornalista discorre como Meghan era tratada e como ela se comportava, parecendo que ela estava dentro de uma corte. Na verdade, falar realeza ou mencionar o nome da realeza não condiz com a corte de Montecito. O título é válido, mas a corte não é a mesma corte de Meghan Markle. Além de ver que a apresentadora era o centro e que tinha o holofote e o carisma natural, ela apresentou Meghan e usou a palavra proibida. Então ela toda entusiasmada, coitada, deixando ela em cima, falando ela a grande realeza. Ela coloca que outros convidados, ou pelo menos vencedores do MasterChef da Austrália, eram dignos da realeza, mas que eles estavam com uma verdadeira realeza, vindo da Califórnia, Meghan Markle. Aliás, ela fala Duquesa de Sussex, Meghan Markle. Aqui a gente tem outro problema. Fala a palavra proibida, realeza, e coloca o nome dela no final de solteira, que ela já deu chilique por conta disso. Lembram? Série com amor, com a pseudo-amiga, e ela diz, ela corrige, que viralizou na época. Então Meghan faz o caminho bufando. Olha a carinha dela, no vídeo já dá para entender tudo que iria rolar. E aí, gente, é ladeira abaixo. Segundo as informações, o texto vai sendo discorrido e conta que Meghan não aliviou. E o clima foi esquentando. Só que não teve briga ou troca de farpas. Apenas Meghan não deu espaço. Como eu disse, ela começou a tratar ou desdenhar da apresentadora. Isso é muito comum. As pessoas que têm essa mentalidade, ou pelo menos narcisistas, não aceitam que outras pessoas estão brilhando ou estão roubando os holofotes. E o que eles fazem? É como se eles estivessem se defendendo. E aí, as caras e bocas, o tratamento, o bullying, o desdém, ou até mesmo fingir que aquela pessoa não existe. E aqui temos outro ponto, porque a apresentadora tentou de todas as formas brincar, trazer Meghan, deixar ela confortável. Meghan não desceu do salto. E aí, segundo as informações que vêm do lado da duquesa, dizem que é o comportamento de Meghan que nada aconteceu, que Meghan é mais séria e que ela leva muito pro lado pessoal e profissional a cozinha. A cozinha é algo sagrado. E assim a gente observa porque esta grande série dela, porque eles basearam dentro da série para trazer elementos, alimentos que estão inseridos na série e também nas linhas, quase um hortifruti de Meghan Markle para dentro do programa. Então tudo foi feito, mas Meghan percebeu que ela não era mais a convidada especial. O foco mudou. Porque esse programa vai ao ar domingo. Detalhe, picotado. Nessa dinâmica de piada, teve que parar algumas vezes. Não houve briga, mas o clima era tão pesado que a equipe dizia pausa para o café,
pausa para a água, para dar um respiro. E Meghan não ajudou, ou pelo menos não quis contato. Tanto que a apresentadora queria pedir desculpa, porque aqui nós temos um sistema ou um modo operandi muito clássico para pessoas narcisistas. Eu falo isso de cadeira. Lugar de fala, como dizem. Se você provoca, ou pelo menos demonstra que tem carisma, que tem holofotes, que você consegue naturalmente trazer as pessoas, você vai ser castigado. Você vai ser silenciado. Você vai deixar a pessoa irritada. Ou você vai ser bloqueado do WhatsApp, ou você pode estar dentro do ambiente que ele vai fingir que você não existe. Ele vai conversar com todos, mas não vai conversar com você. Se você estiver num grupo de WhatsApp, você vai ser ignorado. Responde a todos, menos você. E outra, não adianta pedir desculpas, porque a desculpa é só no momento que ele desejar. A pessoa narcisista precisa de determinar o castigo. Então, o que Meghan fez foi castigar e mostrar para a apresentadora que ela era uma pessoa inconveniente na mente de Meghan. Então, este castigo mostrou todo o processo de bullying, toxicidade, que não é a primeira vez que nós ouvimos falar. Então, com um clima pesado, com piadas, ou pelo menos a tentativa de deixar Meghan livre, a apresentadora observou que Meghan não é tão alegre ou tão divertida como ela vende, segundo ela, na Netflix. Vamos lembrar que ela disse, quando encontrou William e Catherine, quando foram jantar, ela de calça jeans, ela super animada, abraços, mas parece que nos bastidores, ou pelo menos os relatos dizem que não é bem assim que Meghan é. E ultimamente nós estamos observando ainda mais que ela é realmente pesada. Cai por terra mais uma vez uma história, uma contradição em dizer que William e Kate são chatos, enfadonhos, e Meghan nos bastidores, cara fechada, debochando, fazendo o clima insustentável, cheio de toxicidade. Então a apresentadora ficou pra morrer. Queria pedir desculpas, foi orientada pela produção dela e da Meghan para não fazer isso. E aí ela chorou. Claro, isto é batata. Transferir a culpa para a pessoa é o gaslight mais supremo de um narcisista perverso. Gente, é isso. Quantas vezes a gente para pensar, eu sou culpado, eu preciso pedir desculpas, eu preciso me refazer com a pessoa, eu errei, talvez eu fiz uma piada. A pessoa entra num sistema enlouquecedor. Isso é um abuso psicológico. Pode parecer muito pesado a análise, mas eu estou dizendo que é assim que acontece. Alimentava deste caos, desse desespero, dessa dependência. Como eu sou tão bom que essa pessoa precisa pedir desculpas. Ela roubou o meu espaço, ela roubou o meu momento, ela roubou meus holofotes. Ela tem que sentir a culpa, ela tem que pedir desculpas. É assim que funciona este processo e é um processo modo operandi que todo narcisista faz. E parece que Meghan levou para dentro do estúdio. Entender a dinâmica? Temos uma recepção que não foi do jeito que Meghan queria. Nós tivemos troca de farpas, ou pelo menos uma tentativa de agradar Meghan. E nós temos aqui castigo de silêncio, fingindo que ela não existe, e um gaslight poderoso, fazendo com que a pessoa sentisse culpa para ela pedir desculpas. É isso. Precisa lembrar que Meghan já fez isso várias vezes, ou pelo menos existem muitas histórias. Quando ela sai da monarquia, existe um processo de uma pesquisa que está na monarquia. Pesquisas de funcionários, ex-funcionários que alegam bullying, tratamentos tóxicos vindo da duquesa e do duque de Sussex. Então, será até onde o príncipe Harry alimenta toda esta dinâmica de Meghan. Então, temos relatos, temos também a história de que pessoas observaram o tratamento de Meghan para com os funcionários. E claro, quando eu falei que não era a primeira pessoa que ela fazia chorar, ela deve ter feito muita gente chorar, nós temos a clássica história de Catherine.
Catherine também chorou, mas naquela entrevista com a Oprah, guardem o nome da Oprah, que amanhã tem um vídeo também, que a Oprah soltou a mão de Meghan, praticamente chamou ela de mentirosa. Quer dizer, mentirosos com Harry. Mas voltando, então, Kate chorou por conta do vestido, da Charlotte, toda a confusão do casamento que foi muito tempestuoso, tudo ficou muito difícil. Mas a entrevista da Oprah fez alguém chorar foi Kate, porque Kate fez Meghan chorar. Então, ela reverte a história. E a gente sabe que essa entrevista com Oprah é uma mentira em cima de mentira. A própria Oprah está falando e amanhã eu conto. Mas um detalhe também que chamou a atenção dos internautas foi o momento do teaser. Então, existe uma forte divulgação. Está passando nos jornais locais, nos programas. É vender o produto, porque Meghan é a duquesa. E aí, quando a gente vê o teaser, quando vai apresentar os produtos, os alimentos que os participantes vão ter que fazer o prato digno de duquesa, cortinas de veludo vermelho, com cordas, com candelabros, lustres, que arremete a palácio. Então a ideia mesmo não é que a Meghan é humanitária, Meghan é uma pessoa que tem um programa culinário, Meghan é uma pessoa que viveu como artista. Não, ela é royals. E ela é duquesa. Então o prato tem que ser digna de duquesa. E também nós vemos ela dando alguns depoimentos que são curiosos. Por exemplo, que ela não gosta de cozinhar sob pressão ou que ela não precisa de fazer tudo isso como obrigação, que tem que ser algo leve. E a gente sabe que Meghan, segundo algumas informações, pede mais comida, vai mais para restaurante do que entrar na cozinha. Na verdade, ela deve ter gente para fazer a comida ou quando a mãe não está lá na mansão, quando brigam, a mamãe vai lá para poder ajudar e ficar ali, controlando a briga. Então, Meghan mente muitas vezes. Aqui também as pessoas caem no pé de Meghan. Coitada, gente. Outra parte também é quando Meghan fala que para os participantes, porque ela é a jurada ali, convidada. Então ela diz para fazer com amor, que a comida é um elo afetivo. Lembra quando ela faz comida, quando ela vai para a cozinha botar a mão na massa, ela lembra dos amigos, da família e dos filhos. E aí a gente entra no loop. Ou, o que será que ela está falando? Porque família, qual família? Pai, ela não conversa. O sogro, ela foi lá, mas já disse que foi humilhada. Isolou o marido. Vivem isolados. Não temos registros. Todos soltam a mão de Meghan. Hollywood não suporta mais Meghan e Harry. Foi visitar o pai. Não liberou perdão. Existe um clamor para William perdoar. Perdoa, William, seu irmão. E Meghan continua. Não, porque ela, o pai, fez isso. Então as pessoas compram realmente aquilo que eles assistem, aquilo que eles escrevem. Fica por isso mesmo. Novamente, Meghan cai em contradição. Cozinhar para a família, para amigos. Amigos esses que nem apareceram na Netflix e nem no casamento dela. Então, Meghan faz outro ponto que o narcisista gosta de fazer: descartar. Ela descarta as pessoas quando ela não precisa mais. Isso é uma característica infalível de uma pessoa com ego inflamado como Meghan Markle. Não é a primeira vez que nós escutamos as histórias de bastidores, de climão ou pelo menos de toxicidade vindo da duquesa, que dispara quando ela vê que as pessoas não estão colocando ela no altar ou no lugar devido. Ninguém pode estar acima de Meghan Markle. E a gente começa a entender quando ela e Kate interagiram. E sim, existe uma grande disputa entre Meghan e Kate. Quer dizer, Meghan, porque Kate está em outro lugar, em outro pensamento, preparando para ser a rainha consorte. E isso incomoda Meghan também. Alguma coisa está fora da ordem em Montecito. E parece que essa participação foi bombástica. Será a exibição deste episódio domingo. Vamos assistir e trazer para vocês. Combinado? Comente o que você acha. Coloque aí
tóxica, hashtag tóxica, me sigam, @edu_coutinho, te espero lá, fui!